alegramos porque nós temos um Salvador. Nós temos um, queridos, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos sustenta, quem nos livra. Por isso, irmão, nós não somos alegres, porque a alegria do Senhor em nós é que nos fortalece. Então, irmãos, não desanime, não esmoreça, continue sabendo, se Cristo é contigo, é motivo para nós andarmos alegres. Amém, querido? Nesta noite também, você que está aí acompanhando aí na sua casa, você que está conosco aí ao vivo, se alegre no Senhor. Se alegre, talvez nesta noite você, ou a situação que você está vivendo, não seja motivo para você se alegrar. Mas saiba de uma coisa: o sacrifício maior pela tua vida, Jesus já pagou. Só isso que ele já é um motivo maior para nós sermos alegres no Senhor. Por isso, regozije-se aí no seu lar, regozije-se aí na sua casa, regozije-se aí aonde você está. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você está fraco, sem força, Jesus, queridos, é a nossa força. Amém? Peço que a igreja se coloque em pé mais uma vez, né? Se prepare, irmãos, quem já tomou água, quem já foi no banheiro, senta aqui, vamos ouvir nesta noite a serva do Senhor que vai ministrar uma palavra aos nossos corações. Missionária Marisa, eu creio que Deus já colocou uma palavra poderosa. Ela já preparou uma palavra poderosa no coração dela e vai alcançar as nossas vidas nesta noite. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor eterno e poderoso, eis aqui, Senhor, a tua serva, que neste momento, Senhor, possa ser um instrumento, Senhor, um canal de ti, Senhor, sobre as nossas vidas, que venha de ti, Senhor, através da tua palavra, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, é um culto, Senhor, titulado o culto da alegria, mas, Senhor, a alegria em ti, Senhor, é permanente em nossas vidas. Pai, por isso nós damos-te graças e cremos, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Vamos receber a serva do Senhor com uma forte salva de palmas para Jesus, queridos. Glória a Deus. Esse ladrão da alegria. Todo mundo crê? Amém. Nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade que rouba a nossa alegria. Nós não conseguimos contemplar o dia de hoje, despreocupado do dia de amanhã por causa da ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade tem roubado a alegria de todas as pessoas que não confiam no Senhor. Está na casa de Deus, serve a Deus, mas não consegue confiar o suficiente para não ter essa ansiedade. Então hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, amém? Amém. Eu creio que até o final do culto ninguém vai ficar ansioso aqui. E se ficar, nós vamos orar, pastor, e nós vamos repreender essa ansiedade, nós vamos sair daqui libertos, em nome de Jesus, amém? Amém. Então eu vou já pedir lá aos irmãos para colocar lá na tela, os irmãos lerem comigo e vocês poderem se sentar, amém? Bem conhecido, Mateus 6, que fala sobre ansiedade, amém? Vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Vamos ler? Eu vou acompanhar lá, para ver se fica diferente aqui, né? Vamos lá. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, os sustenta, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais
existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos de novo repetir essa parte, irmãos. Essa parte é que mais conta no versículo todo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Pode dizer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ei, irmãos, por que eu pedi para nós repetir essa parte? Porque às vezes nós esquecemos dessa parte, buscar o reino de Deus. Achamos que simplesmente estar na casa do Senhor é o suficiente. Vir um culto no domingo, né? Ver um culto quando dá, orar quando dá, né? Você vai fazer um negócio, não chama Deus para o negócio, mete as caras, né? E vai lá e faz, fecha o negócio, compra, pega emprestado, de agiota, e vai mais coisas por aí. E Deus está onde? Deus não foi chamado. Quando vê a pessoa está naquela ansiedade, naquele sofrimento, naquela angústia. E na continuação, aqui que ele vai dizer: não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Ele está querendo nos dizer, irmãos, que todo dia vai ter um mal. Quem já ouviu falar a expressão matar um leão todo dia? Todo dia você vai ter que matar um leão. Então quer dizer que enquanto Jesus não vier nos buscar, esse leão vai estar na nossa frente. É na esquina, através do inimigo das nossas almas, lançando coisas. É lutas, é dificuldades, é brecha que a gente tem que fechar. Mas isso não quer dizer que Jesus está conosco. Isso não quer dizer que essas lutas nós estamos sós. Por isso que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre a palavra ansiedade. Porque às vezes a gente lê assim e fala assim, é uma preocupação simples. Poxa, quem é que não deita na cama e se preocupa com o aluguel, né? No final do mês? Quem é que se preocupa com uma roupa que precisa comprar para o seu filho? Porque às vezes o adulto não tem tanta necessidade, irmãos. Mas quem tem filho sabe. A criança vai crescendo, vai perdendo roupa, o sapato perde, a escola pede isso, a escola pede aquilo. Qual pai, qual mãe que não fica ansioso? Fica, irmãos. Felizmente fica. Mas tem que ter ansiedade pequenina, coisa simples, coisa que não te controla, coisa que não te mata. E eu queria falar sobre ansiedade em dois termos, no dicionário e na Bíblia. Preste atenção, irmãos, significado da ansiedade no dicionário: grande mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia. Já não é bom, né? Não é bom de ficar com isso na gente. E olha que eu ainda vou ficar com o da Bíblia, que é exatamente o que eu vivia antes de ser liberto dessa ansiedade. Olha que a Bíblia fala o seguinte: perturbação de espírito, preocupação excessiva, angústia, falta de confiança em Deus e na sua providência, e que rouba a paz e leva a um estado sufocante e desespero. Meu Deus. Não é mais forte, irmãos? Não é mais profundo que a Bíblia relata? Quem é que não tem essa preocupação, nunca teve, de achar que não vai dar conta? De você arcar uma dívida e você achar que não vai pagar? Irmãos, eu sonhava, imaginava cada coisa acontecendo na minha vida, porque eu não tinha ansiedade. Eu tinha preocupação de morrer, deixar minhas filhas morando com os outros, morando na rua, morando de favor. Eu não tinha paz. Quando tinha algo para resolver outro dia, eu não dormia à noite. A preocupação me consumia. E quando isso te consome, você passa para quem está perto de você. Você não passa confiança para quem está perto de você. E você sofre. E foi a pessoa que está do seu lado sofrer com você. Porque a pessoa está, por exemplo, meu marido. Ele está na mesa tomando café sossegado. E eu estou lá,
Meu Deus, eu tenho que pagar uma coisa. O dia está chegando. E ele não consegue comer. Ele começa a se preocupar junto comigo. Já fala, já perdi o apetite. Já mas nem quero café, vou botar para a janta. Vai que falta para a janta, né? Com essa aflição. Então a gente nos angustia, nos sufoca e nos mata. Nos mata o quê? De você não vencer as barreiras, de conquistar algo mais que você tem medo. Porque a ansiedade nos dá medo. Nos dá medo, nos sufoca, nos mata. E eu queria falar hoje com os irmãos sobre personagens na Bíblia que tinha todo motivo, irmãos, para cortar o pulso. Vou ser bem sincero, porque a pessoa muito ansiosa, ela pensa até fazer isso. Verdade. Porque ela acha que ela não vai conseguir. Um pai de família, se ele achar que ele não vai dar conta de sustentar seus filhos, ele pode tentar tirar sua própria vida. Vocês sabiam disso? Um pai que perde o emprego, chega em casa, os filhos precisando, ele não sei como arrumar outro, e a vida vai apertando, ele pode chegar a tirar a própria vida. De ansiedade, de sufoco, de sufocamento, de angústia. Entendeu? Uma mãe também, se ela se vê totalmente perdida, a gente vê relatos de testemunho, que a mãe é abandonada pelo marido com filhos, vai passando os dias, vai passando os meses, a fome vai apertando, o dono da casa pede a casa, o que fica na cabeça dela? Eu vou matar meus filhos e me matar. Olha como a ansiedade mata, irmãos. Sufoca. E nós precisamos nos libertar disso, irmãos. Hoje, no culto da alegria, é para nós sermos aqui alegres, sem essa ansiedade. Eu creio que os irmãos aqui não têm ansiedade, todo mundo lá, leve, né? Light, todo mundo sorridente, com os boletos para pagar, né? Todo mundo feliz, pegando, né, uma dívida de 30 anos, sorrindo, sabendo que Deus é bom, né, irmãos? Mas se houver alguém aqui ainda que tem ansiedade, vai ser para essa pessoa, amém? Então nós vamos ir para uma situação que poderia ser fatal. Mas a pessoa que confiou no Senhor, irmãos, e buscou o Senhor em primeiro lugar, não vamos esquecer desse detalhe. Não é apenas lançar no Senhor todo esse medo que a gente tem da ansiedade. É buscar o Senhor em primeiro lugar. É buscar para tudo, irmãos. É buscar num conselho, numa oração, numa entrega, na santificação. Porque como eu acabei de falar, dívida todo mundo vai ter. Conta para pagar todo mundo vai ter. Isso não é motivo para ninguém na mão de agiota pegar dinheiro. Isso não é motivo para ninguém deixar de pagar suas contas, porque prefere pagar outras. Não. É motivo de se consertar em tudo, com Deus na frente. Não é motivo, irmãos, porque conta todo mundo tem, mas Deus é maior. E aquele que dá o pão de cada dia não vai deixar o pão de amanhã. Eu creio que muitos aqui têm filhos e muitos aqui já foi criança. Quem tem filhos cuida das suas crianças, mas quem foi criança aqui, teve o pai e a mãe presente, se preocupava com o pão e o café do outro dia? Vocês tinham certeza que ia estar lá? Talvez o pai de vocês não, mas vocês tinham certeza que estava lá. E é esse pai que eu quero dar essa noite para nossas vidas. Um pai que vai estar presente no dia de amanhã. Aleluia! Quando chegar, hein? Já tem isso, o dia de amanhã chegar. Porque ele fala, basta cada dia o seu mal. Então, nós vamos sair daqui confiante no Senhor. Vamos ler então umas situações bem difíceis lá na Bíblia. Vamos para 2 Crônicas 20. Eu vou ler junto com os irmãos lá, eu separei aqui, mas eu vou ler junto com os irmãos compreender a mesma leitura, não tem dificuldade, amém? 2 Crônicas 20, no seu versículo 12. Nós vamos ler até o 22, amém, irmãos? Amém. Aqui nós vamos falar, irmãos, sobre o rei Josafá. Muitos aqui já conhecem a história do rei Josafá, né? Um homem que era rei, e do nada, irmãos, eu digo do nada porque os inimigos estão aí para nos matar mesmo, né? Se eles puderem, eles matam. Só que no caso de Josafá, irmãos, eram 3 reinos. Se não bastasse um reino contra ele, era 3. Um rei que não tinha condição de sozinho vencer um, né, pastor? Imagine 3. Porque nas nossas forças, irmãos, a gente não consegue. E estava vindo 3. 3 para ir contra Josafá. Só que neste momento que ele soube, alguém foi avisar para ele: olha, Josafá, está vindo 3 reinos, está como uma areia no mar, para acabar com vocês. O que
pouquinho mais para frente, amém? Vou deixando para os irmãos aqui. Ele está falando agora com Deus diante do povo, viu, irmãos? Porque é isso que a gente tem que deixar bem claro. Se a sua luta é em casa, chama a sua família para orar. Não pega a batalha sozinha, não. Se você tem filhos grandezinhos, já pode orar com você, já pode estar na batalha, chama a sua família para a batalha, amém? Ó nosso Deus, caso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quem está os olhos deles, irmãos? Em Deus? Todo mundo entendeu isso aí? Os olhos deles estão em Deus. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças. Entenderam agora que eu falei para chamar a família para a batalha? Com as suas crianças, com as suas mulheres e com todos os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Já dá para fora, irmãos. Aleluia! Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão em peleja pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. E neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair de Josafá, se pôs de pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Amém. Depois que se aconselharam com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: Deus, dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos derrotados. E foram todos derrotados. Glória a Deus. Aleluia. Em uma situação dessa, eu ficaria de mãos atadas. Quando eu estava preparando, irmãos, essa palavra ontem com a Ana Paula, nós duas em casa, eu comecei a chorar. Esse homem estava totalmente cercado por 3 reinos. Três. Eu penso que um já ficou assim, né? Imagine 3, uma multidão que vem varrendo, vem com suas guerras, prontos, armados. E o povo de Deus era um povo que batalhava, mas não tinha tantos armamentos para a guerra. E esse povo veio todinho contra ele. O que eu quero chamar para a nossa atenção, vamos falar um pouquinho sobre esse final dessa leitura extensa que nós fizemos. Vocês entenderam de chamar a família para a batalha? Vocês entenderam a necessidade, como foi colocado ali? O problema, irmãos, às vezes nós estamos ansiosos com medo que a gente não divide.
A gente não chega nos nossos pastores e não fala o que está acontecendo na nossa casa. Podem confiar, irmãos. Sou homem e mulher de Deus que vai te aconselhar. Você precisa abrir seu coração e dizer: eu estou passando por isso, eu estou precisando de socorro, estou precisando de ajuda. E eles vão te aconselhar. Ali, Josafá e o povo colocou de pé diante de Deus e orou a quem? A quem, irmãos, que eles oraram? A Deus. Como eu acabei de falar, tem qual situação que você está vivendo? Talvez não possa falar com o pastor, amém. Mas você tem seu pai. Nós temos que começar a aprender a chamar Deus de pai, irmãos. E nós acabamos de ler que Jesus falou ali em Mateus: o Pai de vocês que estão no céu. O Pai, irmãos, o Pai. Qual é o problema que está te deixando angustiado, com ansiedade? Qual é o problema? Rasga o coração, os pés do Senhor. Amém. Fala com o Senhor: minha luta é essa. A sua luta é interna. Talvez, irmão, a tua luta é um pecado interno que você não tem força, te dá ansiedade, porque você não consegue se libertar. E você sofre, você se sente sufocado, o inimigo te acusa, e você fala: eu vou morrer nesse pecado, eu vou morrer nessa ansiedade porque eu não consigo. Rasga o coração do Senhor, derrama na presença do Senhor. É o filho, a filha que está em droga, nas drogas, você não quer falar para a igreja porque você tem vergonha. Acontece, irmãos. Tem coisa que é só você e Deus. Rasga o teu coração. Para quem você vai pedir? É para o seu pai. É para ele que você vai pedir, é para o seu pai. Você tem que entregar na presença do Senhor tudo. Você viu também que eles falam? Que ele fala desse do povo ir para a guerra? Creem no Senhor e estarão seguros. Amém. Confie também nos profetas, que os homens de Deus que falam conosco, e prosperarão. Você vai fazer um negócio que você está com medo? Fala com os pastores, vamos orar. Preciso fazer um negócio, mas eu tenho medo. Não tenho coragem de avançar. Esse limite que ele me colocou aqui para mim não avançar. Deus tem coisas grandes, irmãos, para cada um de nós. Toda ansiedade. Perdão, irmãos, estou meio gripada aqui. Toda ansiedade nos barra, irmão. Às vezes Deus já falou através do profeta: abre o seu negócio. E o medo, ansiedade, que ansiedade? O medo do futuro. Eu não vou aguentar pagar o aluguel. Eu não vou conseguir me sustentar nesse negócio, então eu não vou abrir. E Deus já falou: vai. Mas a ansiedade, o medo do futuro, não te deixa ir. Deus também pode estar falando com você. Está namorando? É para você casar? Toma decisão. Pede um noivado. Já pedi para o pai, vai casar. Aí você fala: eu tenho medo de não manter minha família. Eu tenho medo de meu salário não poder bancar minha família. Mas se Deus falou, vai, irmãos. A minha filha Ana Paula e o Vinícius, Deus falou para eles: casa em um mês. Casa em um mês. Eles não tinham casa, não tinham móveis, não tinham nada. Nada. Em um mês eles casaram e ganharam tudo. Um mês, irmãos, um mês para quem vai casar é muito pouco. E quem estava aqui presente viu que casamento maravilhoso, com foto, com comida, com vestido novo, terno novo, sapato novo, tudo novo. E se eles pensassem: não, isso é da minha carne, imagina casar em um mês? Não vou não, porque eu preciso de festa, eu preciso de casa, eu preciso de móveis. Precisa. Mas quem mandou? Deus. Amém? Só o pastor entendeu. Quem mandou? Deus. Foi Deus. Eita glória. Quem que o profeta, quem que o Josafá falou? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Toma posse aí. Ouve os profetas e vocês prosperarão, irmãos. Amém. Eu não digo para vocês fazer nada sem direção de Deus, porque isso é loucura. Se da sua carne você querer comprar uma limusine, é loucura. Você querer comprar um Porsche, é loucura, irmão. Deus está mandando, não vai, então não vai. Entendeu? Você vender a sua casa para poder dar entrada de outro que você nem sabe se o negócio é sério. Já vi irmãos, pessoas do mundo que vêm de carro e dá entrada numa casa que é uma furada. Porque não orou. Buscou a Deus, perdeu o carro, perdeu o dinheiro, a pessoa caiu no mundo com o dinheiro. Irmãos,
Ore ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Está na dúvida? Peça aconselhamento, peça oração do pastor. Pastor, é de Deus, me ajuda aí. É de Deus esse negócio que eu vou fazer? É de Deus esse casamento que eu vou casar? É de Deus? Se Deus usar teus servos, irmãos, para falar, como usou aqui esse profeta para falar com o povo, vai, irmãos, vai que Deus garante. Amém. Deus garante. E continuando aqui falando para nós concluir mais um pouquinho nessa mensagem desse rei, que eu diria para os irmãos da parte agora de confiar. Deus mandou, não mandou, irmãos? Amém. Eles irem? Sim. Porque ele falou para eles ter um grande livramento, foi. Mas eles tinham que ficar sentados em casa dentro das suas redes, dormindo, esperando o livramento do Senhor. Deus mandou eles irem. Sim. E eles foram. E eu meditando com a Ana Paula em casa, a gente viu algo muito bonito no texto. Que é algo que Deus, né, Ana? Não exatamente mandou, mas eles creram tanto na palavra do Senhor que eles fizeram. Aleluia. Vocês prestaram atenção que os levitas se levantaram para louvar o Senhor em alta voz? Tem até um trechinho do que eles louvaram, não é, Bíblia? Irmãos, na hora da batalha, eles foram levantados de madrugada. Irmãos, quando você vai para a batalha, quem é que vai na frente? General de guerra e seus de guerra, não é? Mas só que nesse caso, eles foram tão confiantes, tão ousados, que eles colocaram os cantores na frente. Amém. Isso me fez chorar no momento da leitura, irmãos. Isso é o confiar no Senhor. É você colocar os armados para trás, que deveriam estar na frente para a proteção do povo, e os levitas na frente tocando. E outra coisa, irmão, ninguém cantava baixinho, não. Versículo 21. Põe aí, né, pastor? Versículo 21. Irmão, ninguém cantava baixinho que eu falo para vocês, irmãos. Vem louvar o Senhor, louve com vontade. Glória a Deus. Louve, abre a boca. Louve o Senhor com vontade. Tem que louvar com vontade. Aqui eles falaram para louvar em alta voz. Não tinha ninguém cochichando, ninguém falando baixo com medo da batalha, não. O pessoal estava louvando em alta voz. E o pessoal de guerra atrás. E eu não sei se nessa Bíblia marca igual a nossa, né, Ana, que nós estávamos lendo. Nós estávamos lendo o seguinte: quando eles começaram a louvar, deixa eu ver se está ali igualzinho para nós. Deixa eu ver ali. Aí, ó. Tá vendo? No meio está quando? Mas aqui está ali, ó. Preste atenção. No momento em que eles começaram a cantar, presta atenção, gente, no momento, não foi depois e nem antes. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs uma emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, filhos do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Aleluia! Então, a partir do momento, irmãos, que você abre a boca e louva o Senhor, no meio da dificuldade, o Senhor dá livramento. Aleluia! Irmãos, você está com luta em casa, sua luta é dentro de casa, foi louvor, louva o Senhor. O pessoal lá fora pode falar assim: nossa, essa mulher está com a vida derrotada, o marido largou ela, os filhos estão na droga, ela está cantando. Sim, ela está cantando ao Senhor, ela está adorando ao Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. Chegou aqui chorando, me deixou uma dificuldade em casa, não fique caídos pelo canto. O pastor me ensinou isso. Foi muito difícil eu conseguir entender isso. Por quê, pastor? Eu tinha ansiedade, eu sofria de ansiedade. Eu já chegava aqui na igreja chorando, e eu passava o culto chorando. E não é isso que o Senhor quer de nós, irmão. Deus quer que a gente confie. Se você chegou aqui e entregou seu problema na mão do Senhor, louve a Ele, glorifique a Ele. Se você tem um problema na sua casa, põe lá o louvor lá, põe para tocar, expulsa os demônios que estão ao redor da sua casa. Você sabia que quando a luta está em casa, e às vezes a luta é prestes que alguém da nossa familiar deu, o demônio fica na nossa porta tentando entrar? Se seu filho é aquele tribulado que usa droga e fica abaixo para cima dentro da sua casa, o inimigo fica tentando entrar através dele para fazer o inferno dentro da sua casa. Se seu marido é aquele que bebe, que fuma, entra e sai dentro da sua casa, o inimigo está doidinho para fazer o inferno ali dentro junto com ele, você tem que louvar o Senhor. O inimigo tem que saber que o limite dele é da porta para fora. Amém. Que na hora que ele entrar, ele não tem poder. Porque se um dos seus serve a ele, você não. Você tem que louvar o Senhor. Se tiver que marchar, nós não somos pentecostais nesse ponto, mas tem gente que marcha, irmãos. Tem gente que põe o
entrar. E como é que ele entra? Colocando você para brigar com seu marido, brigar com seu filho, você não ter paz e você não querer servir ao Senhor. E as pessoas que estão à nossa volta nos vê e falar: quem é esse Deus que essa mulher serve? Que ela grita o dia todo com o marido, que ela xinga o dia todo, palavrão dos filhos, e não canta um louvor dentro de casa. Aí final de semana a gente põe a Bíblia e vamos para a casa de Deus. Não, nós temos que batalhar cantando em voz alta também dentro da nossa casa. E aí o livramento, é aí que o Senhor opera o milagre. E eu falei para vocês, irmãos, quando Deus liberta de ansiedade, é outra vida. É outra vida. Eu consigo deitar e dormir, sabendo que amanhã tem uma conta para pagar e eu ainda não chegou na conta. Eu consigo deitar e dormir. Eu consigo fazer algo que eu não poderia, aos meus condições, fazer, porque eu sei que Deus vai sustentar. Amém. E tudo, irmão, vai na direção do Senhor. Se você vai viajar, põe Deus na frente. Se for na dele, você vai, não se preocupe. Você vai e vai voltar. Com ou sem dinheiro, você vai e vai voltar. Mas põe Deus na frente. Não faça nada pela cabeça, porque aqui Josafá enfrentou aqui sem lutar, porque ele orou. Porque ele colocou Deus na frente e não pôde levantar nem com a espada, irmãos. Nós não vamos dar uma parada aqui nele, que a gente vai depois para outra situação, amém? Amém. Mas o que eu queria deixar para os irmãos é isso. Josafá tinha motivos para cortar os pulsos, não tinha, irmãos. Porque além dele ter salvar a própria vida, ele tinha um povo que dependia dele. E aquela grande multidão, quando eles chegavam, eles matavam todo mundo. Quem já viu filme de guerra, sabe? Eles matam todo mundo. Queima tudo. Não fica nada. Não fica nada. E aqueles que achar que vale a pena, levam como escravo. Pega os melhorzinhos, mais bonitinhos, sei lá, porque eles escolhiam lá, levavam como escravo. Então aquele Josafá estava temendo não só por ele, mas por um povo que dependia dele. E às vezes você está dentro de sua casa preocupado porque você tem alguém que depende de você, alguém que precisa de você. Então busca o Senhor, coloque Ele na frente. E não vamos esquecer, irmãos, dessa tática desse povo aqui de louvar o Senhor com voz alta. Amém? E é o Senhor que vai dar livramento. Amém? Amém. Amém. Então vamos para uma outra situação que eu creio que os irmãos também conhecem. Se a gente analisar também, eu acho que hoje eu estou curada, mas eu não sei se é só Deus, para fazer a pessoa dormir numa situação dessa. É uma situação bem conhecida também, irmãos, bem conhecida. Nós vamos agora ler Atos 12. Amém? Os irmãos conhecem, passam sabe de cor. Atos 12. Eu digo aqui, Josafá talvez teria, né, talvez alguns diazinhos para cortar o pulso. Esse aqui só tinha uma noite. Mas o Senhor deu grande livramento para ele, porque ele já era um homem liberto nessa passagem aqui. Quem já viu alguns The Chosen, né, sabe que Pedro ele era bem ansioso. Pelo que eu vejo ali nas filmagens, porque é uma pessoa que, é como a pastora fala, né? Às vezes a gente assiste assim um pouco, poesia, né, que eles colocam ali. Mas uma pessoa que tinha suas dívidas, estava tão preocupado em pagar, porque ele tinha família dependendo dele no filme. E ele entregar os próprios irmãos, isso é ansiedade demais, não? É não confiar em Deus. Entregar os irmãos que pescavam nos sábados para sustentar a família, para ganhar dinheiro, para poder pagar o que devia. Então mostrava que Pedro era ansioso. E nesse capítulo aqui mostra que ele estava totalmente liberto. O que eu quero também frisar para os irmãos disso? Eu estou na casa do Senhor, na presença de Deus, acho que uns 10 anos. Mas nunca foi assim. Até poucos anos atrás eu sofria dessa ansiedade. Então, está na presença do Senhor, quando a gente vem sim com ansiedade, a gente vem com medo, a gente vem com timidez, a gente vem com muita coisa. O que a gente não pode é permanecer. Você consegue compreender? O que a gente não pode é permanecer. Você passar 10, 15, 20 anos, morrer ansioso, morrer com medo, morrer achando que Deus não é provedor. Irmãos, eu tinha tido anotado aqui no meu papelzinho, mas eu não anotei, porque são palavras difíceis para ler. Como eu não está aqui pregando, eu não anotei aqui. Mas fala dos atributos de Deus. Cada nome significa alguma coisa que Deus faz por nós.
é Deus provedor, é Deus conosco, é Deus que vê, é Deus Senhor dos exércitos. Em tudo que você precisar, Ele é Deus. Em tudo. Não se preocupe. Ele não vai dar de você só um pão de cada dia, na vestimenta como está em Mateus. Ele vai te dar livramento de morte. Ele vai te dar prosperidade financeira. Ele vai dar tudo que você precisa. Amém. Se você é caluniado, Ele vê. Tem um nome lá na Bíblia que fala que Ele é Deus que vê. Você está sendo caluniado, tem alguém acabando com a sua vida pelas salinhas, no sistema, não se preocupe, Ele é Deus que vê. E Ele faz justiça. Não tenha ansiedade, porque as pessoas estão falando de você, estão criticando você. Não tenha ansiedade, Deus está vendo tudo. E no momento certo, que é oculto, será revelado. E você vai ser exaltado. Então não se preocupe, em qualquer área que você precisar, Deus está ali para te ajudar. E Ele está ali para cuidar de você. Amém? Amém. Então vamos ler? Esse caso aí, Pedro já está preso, né? E diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo isso, que agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prender, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas e 4 soldados para cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia em que Herodes queria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse então. As algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real e o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram pela primeira, pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longe de uma rua e de repente o anjo deixou. Amém? Amém. Irmãos, coisa linda também esse livramento aí. Você saber que você vai ser julgado certamente para a morte. Que ali nessa época aí, como foi dito aí, estava agradando o judeu matar o povo da igreja. Então Pedro já seria executado além do julgamento ali. E ele consegue dormir, irmãos. Uma pessoa que no início da Bíblia era totalmente diferente. Tanto que quando Jesus fala que ia morrer, ele fala: não, de jeito nenhum, imagina, você não vai morrer não. Porque achava que tinha tudo que ele podia fazer, mas tem coisas que a gente não pode fazer, irmãos. Amém. Tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que se Deus não fazer, não agir, ninguém pode fazer. Amém. Tem situação que se Deus não enviar um anjo para te salvar, você morre. Nós temos testemunhos aqui do Diego, que não está mais aqui conosco, da arma, está na cabeça dele. E ele ajoelhado para morrer, a arma não disparar. Ele não podia nada, ele não tinha como fazer mais nada. Se não é Deus que parar aquela arma, irmão, ele estava morto. Nós temos situações de nós viajarmos para Minas e o carro estourar lá coisa, e nós tivemos uma dificuldade para chegar até Minas, até o local certo da nossa chegada. E o Cris já deu testemunho aqui que o que parecia 20, 30 minutos, depois que a gente foi analisar, foi horas. É como se um anjo pegasse o carro e levasse até a pousada. Vocês entendem que tem situação que é só Deus. Só Deus. Só Deus. Nesse tempo aqui o Pedro não teve tempo de cantar, mas ele conseguiu dormir.
Ele conseguiu dormir. Irmãos, é tanta paz que tinha esse homem que ele dorme normal. Tirou as sandálias, pôs no cantinho, algemado. Quem é que dorme, gente, com algema na mão, gente? Pelo amor de Deus. Eu, se não dormir bem confortável, eu não durmo. Uma pessoa algemada, com soldados em volta, você vai morrer no outro dia. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes é difícil a gente ter na nossa mente. É que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Deus. E se Deus não tirasse Pedro da cadeia, Deus ia deixar de ser Deus? Não. Pedro ia ficar escandalizado com a espada no pescoço? Porque Deus não mandou o anjo para salvar ele? Não. Pedro descansou. Pedro entendeu que ele não podia fazer nada a não ser deitar e dormir. Então tem situação que não temos como fazer nada a não ser deitar e dormir. Aleluia. Tem coisas que você não pode fazer nada. E se você fizer, você atrapalha. Tem também isso. Tem coisas que você fizer, você atrapalha. Não tem outro jeito. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. E para isso a gente tem que ter a confiança no Senhor. Saber que tudo está na mão dele. Porque aquele povo ali de Josafá, com toda a oração que eles fizeram, na cabeça dele ter pensado, vai morrer, mas alguns a gente mata. Tem pessoas que pensam nisso? Vão morrer lutando. Dá uma voadora, eu morro, mas leva uns 4 comigo. Né? Mas ele precisou, glória a Deus. Mas no caso de Pedro não tinha nada, ele não tinha que fazer nada, apenas colocar o pescocinho lá e receber a espada. Ele não podia fazer nada. Somente aguardar no Senhor. E vocês entenderam também que tinha oração cumprindo ele? Irmãos, quando tem situação dessa, o pastor coloca, irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Não vamos colocar lá no amém e não orar, não, que é ruim. É ruim. É ruim porque Deus está vendo. Deus está vendo se você está verdadeiramente orando por aquela vida ou se você só colocou amém. Aqui na Bíblia está dizendo que aquele povo, aquela igreja, tanto que nós não vamos continuar mais essa leitura, para te comentar sobre o livramento, mas quando ele chega na igreja, o povo está orando. O povo não estava dormindo, descansado, o povo estava orando. A ponto da moça abrir a porta, ouvir a voz e falar e fechar de novo. Não, é uma assombração. Como é que pode estar aqui na porta? A gente está orando para ele não morrer, ele está aqui. Gente, não tinha como ele sair de lá. Tanto que não tinha como, que ele passou pelas guardas e as portas se abriram. Ele não teve que pôr a mão em nada, as portas se abriram para ele passar. E nem ele mesmo entendeu o que estava acontecendo. Então tem situações que acontecem na nossa vida que nem a gente entende. É somente agir de Deus. Mas para isso, irmão, a gente tem que confiar no Senhor. A gente não pode colocar a nossa mão, a gente não pode nos desesperar. A gente tem que confiar que Ele vai agir do jeito que Ele quiser, irmão. A gente não pode escolher, oh Deus, eu quero que faça assim. O Senhor mande um anjo lá em casa, derruba o meu marido e faz ele levantar. Não, é do jeito que Deus quiser. Não, como Ele vai fazer, a gente não sabe, mas é como Ele quiser. E depois a gente tem que descansar. Nesse caso, Pedro é dormir. Se você não é o seu caso de dormir, mas descansa. Orou o Senhor, está na mão dele, não tira mais. Não tira. Entregou, está entregue. Aleluia. E às vezes as coisas não fluem como o pastor já nos ensina, porque a gente pega de volta. Você fala, Senhor, vai nessa situação, vai nesse negócio, vai naquela vida. E daqui a pouco a gente está lá se metendo de novo. Você acabou de falar para o Senhor, cuida do meu marido, e você vai lá e xinga ele todinho. Entendeu? Você pede o Senhor pela sua filha, porque ela está fazendo algo que não gosta, você vai lá e também xinga ela todinha, dá uma surra nela. Então Deus não vai resolver por você. Porque você não esperou nele, você mesmo colocou a tua mão. E a Deus também entrega também uma porta de emprego na mão do Senhor e confia no Senhor. Naquele momento que você entendeu que a você está em outra pessoa, pedindo emprego para outra pessoa. Você nem esperar aquela porta se abrir. Você já está atrás de um outro, fazendo coisas que não ter feito. Você tem que confiar. Tem coisa que é só Deus. Não põe a mão, não tira da mão do Senhor, descansa. Se você entregou, está entregue. Quando é que vai fazer? No tempo dele. Como vai fazer também é do jeito dele. Só descansando.
E no momento certo vai acontecer. Nesse caso aqui aconteceu. Ele foi dormir, sem saber o que ia acontecer. Foi dormir. E ele acordou lá fora, achando que era uma visão. Só se deu conta porque ele estava na rua, solto, livre, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E foi para onde? Para a igreja. Aleluia. Porque tem muita gente que recebe livramento para uma balada, né? E eu dou um livramento de morte e a pessoa vai para a balada para comemorar. Infelizmente tem isso. Por isso a importância de buscar o Senhor, saber ser grato. Não apenas querer as bênçãos do Senhor, mas ser grato. Se você pediu para Deus, quem você tem que agradecer? A Deus. Nós temos que aprender a ser mais gratos, irmãos. Você ora o Senhor, você pede uma porta de emprego, você consegue essa porta de emprego, você sai da igreja. Quando você pede um casamento abençoado para o seu filho, sua filha, você consegue, você dá tchau para Deus e vai embora. E as coisas não é assim. Você pediu, Deus te abençoou, permaneça. Que muito mais Ele tem para te dar. Muito mais. Nós temos que ser mais gratos ao Senhor e confiar na providência dEle. Amém? Amém. E agora eu quero falar de uma outra situação para nós estarmos encerrando a palavra de hoje. Amém? Que eu quero falar com os irmãos nessa outra. Não é uma situação, é uma passagem para nós memorizar na cabeça. Amém? Amém. Porque Jesus nos fala que no mundo aqui nós teríamos aflições, mas que Ele venceu todas. Amém? Amém. Então nós também vamos vencer. Então a gente tem que tirar da cabeça que a gente não vai ter luta. Infelizmente, eu quando era nova convertida, pastora, eu vi algumas coisas que hoje eu entendo que não tem nada a ver. Pessoas, igrejas que falam que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar necessidade, que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E não é só vitória. Não é só vitória. Crente passa por dificuldade sim, para ser aprovado. Crente passa por luta para ser também aprovado. Aleluia! Crente passa por dificuldade para glorificar o nome do Senhor. Como eu já disse várias vezes, o crente tem o armário cheio, o ano inteiro vai agradecer a Deus, por quê? Jesus! Ele vai achar que foi ele que encheu o armário dele o ano inteiro. É mentira, não foi ele. Se não é Deus na vida dele, ele não põe um arroz dentro de casa, porque ele não levanta para trabalhar. Porque vê pessoas formadas, pessoas com coisas gigantes aí no hospital para morrer. Entendeu? Tem artistas aí morrendo de câncer com todo o dinheiro do mundo, não pode fazer nada. Então, se não é Deus, a gente não enche nosso celeiro, a gente não tem saúde, a gente não tem emprego, a gente não tem nada. Então, o crente passa por essas coisas também. Por luta, por dificuldade, com a porta de emprego se fecha, mas Deus abriu outra melhor. Entendeu? Um relacionamento que termina porque Deus não era aquele que Deus queria para você. Você vai chorar, você vai chorar, você vai sofrer, até Deus te dar o certo. Então passa assim, passa dificuldade. Mas o interessante é a gente não passar sozinho, amém? Amém. Então vamos lá. Então nós vamos ler agora Isaías. Isaías 43. Eu só esqueci de marcar aqui o versículo. Deixa eu ver se acha aqui. É 43 mesmo, irmãos. Nós vamos ler só alguns versículos, amém? Isaías 43. Isso, o mesmo. Amém? Então vamos lá. O Senhor vai falando, restaurando Israel. Mas a palavra do Senhor, irmãos, quando nós temos Jesus como nosso Senhor, a palavra de Deus serve para todos nós também. Amém? Amém. Então diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que formou a Israel, não temas, pois eu resgatei, eu achei pelo nome, você é meu. E quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aleluia. E quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará. Aleluia. As chamas não deixarão em brasa.
Israel, o seu Salvador, do Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxi e Seba. Amém? Eu quero finalizar essa palavra com os irmãos com esses versículos. Irmãos, por acaso aqui, quem quer morrer junto ali, Deus está falando que a gente não vai passar pelo fogo? Olha o que ele fala: não temas, porque quando passar, para mim, quando é que vai passar? Vocês entendem agora? Porque no início da minha conversão eu ouvi essas coisas, achava que era verdade. Não é, irmãos. A gente passa pelo fogo, a gente passa pela água, a gente passa pela brasa. Deus fala que a gente vai passar. Só que a diferença aqui é que ele fala que quando passares pelas águas, estarei contigo. A gente não vai passar sozinho. Eu até queria pedir os pastores para levantar só um pouquinho e usar os dois, por favor. Segura a mão na nossa. Vocês acham, irmãos, que o pastor deixará acontecer alguma coisa com a amada dele? O Senhor nos fala que nós somos a noiva de quem? De Cristo. Cristo vai deixar alguma coisa acontecer com a noiva dele? Não. Se ela tiver que passar, ele vai pegar no colo. Vocês conhecem os pastores? Ele vai pegar no colo para ela não se queimar. Ele é aquele pastor que se tiver que carregar no braço, ele não vai carregar, irmão? Vai. E esse é Jesus conosco. Pense nessa cena aqui. Esse é Jesus conosco. Aleluia. Quando nós passarmos pelo fogo, irmãos, ele está dizendo que o fogo não vai nos queimar. Aleluia. Não vai nos queimar. É para nos afogar. Quando passarmos pelas águas, a gente não vai se afogar. Vocês creem, irmãos? Amém. Não vamos nos afogar. Porque o pastor vai pegar essa coisa e levantar ela para respirar. Ele não vai deixar. Ele vai levantar ela para respirar. Você entendeu? Se tiver que carregar, ele vai carregar ela. E é assim que Deus faz conosco. Amém. Vai passar, mas a gente não vai morrer. Vocês creem nessa palavra? Amém. Eu saísse daqui meditando nisso. Aleluia. Não pode sentar, pastor. Não tem ansiedade, vocês não andam só. Aleluia. Vocês andam com um Deus que faz tudo. Por que eu usei os dois como exemplo? Talvez vocês não entendam. Que infelizmente tem situação que a gente tem uma pessoa do nosso lado que a gente não pode confiar. Você tem, mas não pode confiar. Lá fora, quem está servindo Satanás e recebendo as oferendas deles, ele não pode confiar em Satanás. Eles não podem confiar. Porque sabe que todo momento ele vai tentar matar a vida deles. Mas no nosso Pai nós podemos confiar. Nós podemos descansar. Porque você sabe que Ele vai te guardar. Ele te ama a ponto de dar a vida dele por nós. E não vai nos livrar do fogo, irmãos? Não vai passar conosco pelo fogo, pelas águas? Então vamos buscar, irmãos, a presença de Deus. Descansar no Senhor de verdade. Descansa de verdade. E como eu disse no início, eu creio que todos aqui já são libertos de ansiedade. Amém. Mas se alguém ainda sentir no coração que ainda precisa de ser liberto dessa ansiedade, nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar nesta noite. E para deixar ali só no finalzinho ali, que eu preciso colocar, que é a primeira Pedro. Talvez nem precisa se não quiser. Que Pedro fala, lançar no Senhor toda ansiedade. Então, eu vou chamar os meninos para estar louvando o Senhor. E a nossa oração, irmãos, é para lançar, irmãos, lançar. Aleluia. Aqui nós não temos jogo de futebol americano, né? Mas aqui é só futebol. Mas quem já viu os filmes, o lançar da bola tem que ser uma pessoa muito forte. Quem tem que lançar, de preferência, né, pastor? Passar para o outro lado. Então, nessa noite, a nossa oração, se alguém está tendo ansiedade, é lançar no Senhor. Mas lance forte, irmãos. Lance forte. Se alguém precisar de uma oração, venha até a frente. Os pastores estarão orando para nós lançarmos totalmente. E se em algum momento que você lançou, o inimigo tentar pegar e trazer de volta para você, não pegue. Vocês não peguem de cara. Já lancei em nome de Jesus, eu não pego mais ansiedade. Porque ele vem, irmão. Você lança longe, o inimigo pega e vem trazendo para você de novo ansiedade. Vocês não peguem de volta. Porque lançou no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos louvar o Senhor.